O silêncio cósmico, a frequência que esconderam de você. Bem-vindo ao canal O Poder Cósmico da Mente. Hoje, vamos revelar algo que pode mudar para sempre a forma como você percebe a realidade. Uma verdade sussurrada pelas estrelas, escondida dos ouvidos do mundo. Eles silenciaram a voz do divino, mas ela ainda vibra. E se você aprender a ouvir, poderá despertar. Prepare-se para descobrir a frequência de Deus. Inscreva-se e vibre com a gente nessa jornada. Feche os olhos por um instante e imagine o som mais puro que existe. Um som que não é ouvido com os ouvidos, mas com a alma. Uma vibração invisível, eterna, que pulsa em tudo o que existe. Agora, imagine se essa frequência estivesse dentro de você, mas você nunca tivesse sido ensinado a senti-la. Essa é a verdade que esconderam de você. Desde o princípio dos tempos, os antigos sabiam que o universo não é um lugar silencioso. É uma sinfonia viva de vibrações, sons e frequências. Cada átomo, cada estrela, cada batida do seu coração vibra em uma nota específica. E há uma frequência, a mais pura de todas, aquela que está em harmonia com a fonte. Aquela que chamamos com reverência e mistério de a frequência de Deus. Mas por que essa frequência foi escondida? Por que o som da criação foi abafado pelo barulho do mundo moderno? E o mais importante, quem fez isso? Antigas civilizações como os egípcios, os gregos e os Vedas compreendiam algo que nossa ciência moderna só agora começa a tatear. O universo é feito de som, ou melhor, de vibração. Pitágoras, o filósofo grego, falava da música das esferas, onde cada planeta emitia um som invisível ao orbitar. Para os egípcios, o universo foi criado por um verbo sagrado, o som primordial. E nas tradições orientais, o Om representa o som original da criação. Essa sabedoria ancestral nos ensina que a criação não veio do silêncio, mas da vibração. Mas, com o tempo, fomos desconectados. Nossos ouvidos foram preenchidos com ruído, e o som puro da existência foi esquecido, abafado, deturpado. Você já ouviu falar da frequência 432 Hz? Muitos dizem que esse é o tom natural do universo, uma frequência que ressoa com a matemática da vida, da natureza, do cosmos. Instrumentos antigos eram afinados nessa frequência. Monges meditavam com ela. Ela traz paz, equilíbrio, conexão espiritual. Mas hoje, a música que ouvimos no mundo moderno é afinada em 440 Hz. Uma mudança sutil, mas poderosa. Alguns acreditam que essa alteração foi intencional para desconectar a humanidade da harmonia universal. Seria essa uma tentativa de silenciar o divino dentro de nós? Imagine uma humanidade inteira vibrando em desarmonia. Pessoas agitadas, desconectadas, ansiosas, correndo atrás de tudo, menos de si mesmas. Essa é a consequência de nos afastarmos da frequência original. A frequência de Deus não está apenas no som, ela está no batimento do seu coração, na sincronia dos seus pensamentos com o campo quântico, na coerência entre o que você sente e o que você cria. Silenciar essa frequência é mais do que tirar uma nota musical. É apagar a ponte entre o ser humano e o divino. Mas a boa notícia é que essa frequência ainda vive. Dentro de você. Está nos momentos de silêncio profundo, na paz inexplicável que você sente ao meditar, na lágrima que escorre quando algo dentro de você reconhece a verdade, mesmo sem explicação. Você não precisa de ninguém para reconectá-lo. A frequência de Deus não é propriedade de igreja, ciência ou governo. Ela é sua herança divina, está impressa na sua alma desde o momento da criação.
O universo não está fora de você. Olhe dentro de si. Tudo o que você quer, você já é. Disse Rumi. Agora que você começou a lembrar, agora que seu coração começa a ouvir novamente o som sagrado, não pare por aqui. Na próxima parte, vamos entender o que é essa frequência, como ela atua no universo e por que ela é a chave para criar sua realidade. Você está pronto para ouvir o som de Deus? Tudo vibra. A linguagem perdida da criação. Tudo é vibração. Essa não é apenas uma crença espiritual, mas uma verdade confirmada pela ciência, pela física quântica, pela sabedoria ancestral e, acima de tudo, pela experiência interior dos que despertam. O que chamamos de matéria, o seu corpo, sua casa, o ar que respira, é apenas energia em diferentes estados de vibração. Quando você encosta em algo sólido, está tocando um campo vibracional comprimido. Quando fala, pensa, sente ou ama, você está emitindo vibrações mais sutis, porém ainda mais poderosas. É como se tudo no universo fosse feito da mesma essência, mas dançando em frequências diferentes. E quando você entende essa dança, quando aprende a ouvir a música, você pode começar a dançar junto com ela. Pode sintonizar, pode criar, pode curar. A frequência de Deus é essa melodia original. A física moderna, especialmente a quântica, descobriu algo fascinante. Até mesmo as partículas subatômicas, como os elétrons e os quarks, não são coisas, mas ondas de possibilidade. São campos vibrando, pulsando, aparecendo e desaparecendo em um mar invisível de energia. O universo é uma tapeçaria de vibrações entrelaçadas. Cada objeto, cada pensamento, cada emoção possui uma assinatura vibracional específica. Alegria tem uma frequência. Gratidão tem uma frequência. O medo, o ódio, o amor, tudo vibra de maneira diferente. E quanto mais elevada a frequência, mais próxima ela está do divino, mais próxima da fonte. Se Deus criou o universo, qual foi sua ferramenta? A Bíblia diz: "E Deus disse, haja luz, e houve luz." Ou seja, a criação começou com um som. Não um som físico, mas uma vibração primordial, poderosa, que deu origem a toda a existência. Esse padrão se repete em diversas tradições. No hinduísmo, o som Om é a vibração da criação. No Egito Antigo, o deus Ptah cria o mundo por meio da palavra. Em textos herméticos, o universo é mente e a mente vibra. A vibração é o pincel com o qual o divino pinta a realidade. E nós somos feitos da mesma tinta. Aqui está o segredo que poucos conhecem e menos ainda praticam. Você vibra, e aquilo que você vibra, você atrai. Se seus pensamentos estão em medo, raiva, escassez, você está transmitindo essas frequências para o campo quântico, e esse campo, como um espelho inteligente, devolve mais daquilo que você está emitindo. Mas quando você vibra em amor, presença, gratidão, você ativa a sintonia com a frequência de Deus, e é aí que a mágica acontece. Você já parou para pensar que o seu corpo é como um instrumento musical? Cada órgão, célula e sistema vibra. O coração, por exemplo, emite um campo eletromagnético milhares de vezes mais potente que o cérebro. E esse campo muda conforme o que você sente. Ou seja, seu coração é uma antena. Seu pensamento é a programação. E sua emoção é o combustível que amplifica o sinal. Quando essas três forças estão em coerência, pensamento, emoção e intenção, você começa a vibrar de forma harmônica com o todo. Você entra na frequência da criação. Mas para ouvir essa frequência, é preciso silêncio. Silêncio interior. Vivemos cercados de barulho. Barulho físico, emocional, mental. Pensamentos acelerados, preocupações, distrações. Esses ruídos nos impedem de sintonizar com a vibração mais sutil, aquela que vem do divino.
Por isso os mestres, os sábios e os grandes iniciados sempre ensinavam a meditação, o recolhimento, a respiração consciente. Eles sabiam, a frequência de Deus não grita, ela sussurra, e apenas os que silenciaram o ego conseguem ouvi-la. Se você quiser entender os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Nikola Tesla. Agora você sabe, tudo vibra. E se tudo vibra, você tem o poder de escolher sua frequência. Você tem o poder de sintonizar com a fonte. Na próxima parte, vamos revelar o que está bloqueando sua vibração. Quem são os verdadeiros inimigos invisíveis que o afastam da frequência de Deus e como identificá-los. Você já se perguntou por que, mesmo querendo tanto mudar de vida, algo parece te puxar de volta? Por que, mesmo sabendo que existe um poder maior, uma força divina que tudo sustenta, você continua sentindo um vazio, uma desconexão profunda, como se estivesse tentando sintonizar um rádio cósmico, mas só ouvisse ruído? Isso não é por acaso. E não é culpa sua. A verdade é, existem forças invisíveis que trabalham todos os dias para te manter fora da frequência de Deus. São sabotadores silenciosos. Alguns foram criados fora de você. Outros nasceram dentro, com o tempo, alimentados por medos, traumas, crenças e ilusões. Hoje vamos revelá-los, para que, ao reconhecê-los, você possa libertar-se e voltar a ouvir o som sagrado que pulsa no seu ser. O primeiro inimigo, o excesso de mente. A mente é uma ferramenta maravilhosa, mas quando está fora de controle, se torna uma prisão vibracional. Pensamentos acelerados, julgamento constante, comparações, preocupações com o futuro, culpa do passado. Tudo isso são frequências baixas que te afastam do estado de presença. E presença é a única chave que abre a porta para a frequência de Deus. A mente cria ruído, e esse ruído esconde a melodia interior. É por isso que tantas pessoas meditam e dizem: não consigo parar de pensar. Não é que a meditação não funcione, é que o ruído é tão alto que no início é só ele que se ouve. Silenciar a mente é uma jornada, mas ela começa com um simples passo: observar sem se identificar. O segundo inimigo, a programação invisível. Desde o nascimento, fomos programados pela televisão, pela escola, pela religião, pela cultura. Nos ensinaram que somos limitados, pecadores, pequenos, indignos. Nos disseram que Deus está fora, que o paraíso é para poucos, que o mundo é escasso, perigoso, cheio de inimigos. Essas ideias, repetidas por anos, tornaram-se crenças. E crenças são frequências que se tornam realidade. Você não enxerga o mundo como ele é. Você enxerga o mundo como foi condicionado a perceber. Enquanto essas programações estiverem ativas, é como tentar ouvir uma sinfonia divina com um fone de ouvido quebrado. O terceiro inimigo, emoções não processadas. Raiva reprimida, mágoas antigas, traumas ignorados, medos não acolhidos. Tudo isso cria bloqueios vibracionais no seu campo energético. São como nós apertados em um fio que deveria conduzir luz. Essas emoções não desaparecem apenas com o tempo. Elas se escondem e vibram. Influenciam suas escolhas, suas palavras, seus comportamentos. E enquanto você não as vê, não as honra, não as transforma, você estará emitindo frequências de dor, mesmo querendo paz. A frequência de Deus não pode coexistir com a negação. Ela só se manifesta na verdade. E a verdade, muitas vezes, dói, mas liberta. O quarto inimigo, o tempo psicológico. Vivemos presos em duas ilusões, o passado e o futuro.
O passado nos enche de arrependimento, o futuro de ansiedade. Mas Deus, a fonte, o campo quântico, só existem no eterno agora. O presente é o único lugar onde a vibração pode ser sentida, onde a transformação acontece. Quanto mais você vive no tempo psicológico, menos consegue sentir a vida pulsando no agora. E quanto menos sente, mais desconectado se torna da frequência original. O quinto inimigo, a frequência do coletivo. Vivemos dentro de uma egrégora global, um campo vibracional coletivo. E esse campo, em sua maioria, é feito de medo, escassez, competição e distração. A mídia, a política, o entretenimento de massa, tudo isso alimenta a vibração do controle. E essa vibração é contrária à da consciência divina. Você já notou como, depois de assistir ao noticiário ou de rolar horas nas redes sociais, sua energia muda? Você se sente drenado, inquieto, desconectado? Isso não é coincidência. É manipulação vibracional, sutil, mas eficaz. Sair dessa frequência exige consciência e disciplina. Requer escolher o que você consome, com quem você anda, onde você coloca sua atenção. A grande mentira: você é separado de Deus. Talvez o maior inimigo de todos seja essa crença silenciosa. Eu estou longe de Deus. Eu não sou digno. Eu preciso de algo externo para me conectar. Essa é a mentira mais cruel e a mais difundida, porque se você acredita nela, você nunca busca dentro de si. Nunca escuta o som que vibra no seu coração. Nunca sente que já é parte do todo. E então permanece buscando, em vão, pelos caminhos errados, pelas vozes erradas, pelos atalhos que só te afastam ainda mais. Você é um universo em movimento. O divino não está longe, está pulsando em cada célula sua. Agora que você conhece os sabotadores invisíveis, você pode escolher. Para reforçar essa verdade, digite nos comentários: a frequência de Deus vibra em minhas células. Pode silenciar a mente, curar emoções, reprogramar crenças e se libertar da frequência do medo. Na próxima parte, vamos revelar como reconectar-se conscientemente com a frequência de Deus. Técnicas práticas, exercícios vibracionais e segredos milenares para mudar sua sintonia e transformar sua vida. E você, está pronto para aprender a sintonizar com o divino? A boa notícia é: você não precisa ir a templos distantes, jejuar por dias ou subir montanhas sagradas para sentir a frequência de Deus. Ela está dentro de você, silenciosa, mas presente, escondida, mas viva, esperando o momento em que você escolherá ouvir. Agora que você compreendeu os bloqueios, é hora de abrir o canal, de se tornar novamente um instrumento afinado com a fonte. A seguir, vamos explorar formas práticas, simples e profundas de sintonizar com a vibração do divino. Não são apenas técnicas, são convites à presença. São rituais de retorno, mental e emocional. 1. A respiração consciente. A respiração é o portal entre o mundo externo e o seu universo interior. Quando você respira profundamente, com presença, algo muda. O corpo relaxa, a mente desacelera, a alma se abre. Experimente agora. Inspire lentamente pelo nariz, segure um instante. Expire pela boca, como se soprasse para o universo o que não te serve mais. Repita esse ciclo por alguns minutos. Você vai perceber. O silêncio começa a vibrar. A respiração consciente acalma o sistema nervoso e alinha seu campo energético. É o primeiro passo para limpar o ruído e deixar que a frequência divina se revele. 2. Meditação vibracional.
Não é preciso parar de pensar para meditar. Meditar é observar, é estar. Mas você pode intensificar o efeito com o uso de sons específicos, como o som OM, o A ou a frequência 432 Hz. Escolha um som, um mantra, uma vibração. Repita com suavidade, sentindo-o ressoar dentro de você. O som vai atravessando suas camadas internas, dissolvendo tensões e despertando a memória da fonte. É como afinar um instrumento desafinado, até que ele volte a tocar a música original. 3. Visualização com intenção. A mente não distingue o que você imagina do que você vive. Por isso, a visualização criativa é uma das ferramentas mais poderosas para mudar sua frequência. Feche os olhos. Imagine-se banhado por uma luz dourada, vibrante. Essa luz penetra cada célula, limpa a sua energia, eleva a sua vibração. Sinta o amor incondicional dessa frequência. Veja-se conectado ao todo, em paz, em harmonia. Quando essa imagem se torna real dentro de você, sua vibração muda fora de você. Você emana o que visualiza, e o universo responde. 4. Exposição a frequências harmônicas. Como um copo de água se move ao som de uma música, seu corpo e sua alma também reagem às frequências ao redor. Algumas frequências que elevam sua frequência, 432 Hz, associada à harmonia, cura e paz, 528 Hz, chamada de frequência do amor, usada em regeneração celular, 963 Hz, conhecida como a frequência de Deus, ativa a consciência superior. Você pode ouvir essas frequências durante a meditação, ao dormir ou ao acordar. Com o tempo, seu campo energético se reconfigura, como um templo voltando ao tom sagrado. 5. Palavras conscientes, vibração viva. Cada palavra carrega uma vibração. Quando você fala com amor, respeito e verdade, você fortalece sua sintonia com o divino. Mas quando reclama, julga, fere ou amaldiçoa, está criando dissonância. Experimente usar palavras como gratidão, eu confio, eu sou luz, eu me conecto com o todo, eu estou em harmonia com a fonte. Essas frases, repetidas com fé e emoção, se tornam códigos vibracionais. Você está literalmente programando a sua realidade. 6. Contato com a natureza. A natureza vibra na frequência da fonte. Um pôr do sol, o som do vento, a água corrente, o canto de um pássaro. Tudo isso é a linguagem viva do Criador. Quando você caminha descalço na terra, abraça uma árvore, respira o ar puro de uma floresta, você está se realinhando. Está voltando ao ritmo original. Não subestime esse poder. A terra cura. A natureza lembra. Ela te devolve ao que você é, parte de tudo. Viver na frequência de Deus, criando a realidade com o som da alma. Imagine, por um instante, como seria a sua vida se você estivesse, em cada respiração, em total sintonia com a fonte. Imagine acordar e sentir paz antes mesmo de abrir os olhos. Tomar decisões com clareza, atrair o que deseja com leveza, perceber os sinais do universo como se a criação inteira estivesse sussurrando o caminho. Não é utopia, é vibração. É estar em estado de coerência com a frequência de Deus. Viver nessa frequência não é se afastar da vida, mas mergulhar nela com profundidade. É transformar cada gesto, palavra e pensamento em canal de manifestação divina. É deixar de sobreviver e começar a criar.
Hoje, você entenderá como se manter nessa sintonia, mesmo em meio ao caos do mundo, e como se tornar um co-criador consciente da sua realidade. Sintonizar com a frequência de Deus não é algo que você faz uma vez e está feito. É um estado que você escolhe, momento após momento. É uma dança constante entre presença e distração, entre luz e sombra. Mas quanto mais você escolhe a luz, mais fácil ela se torna o seu novo padrão. Você cria sua vibração com o que consome, com o que pensa, com o que sente e com o que repete. A pergunta não é como eu me conecto com Deus. A pergunta é como eu me mantenho nessa conexão. A resposta está em pequenas escolhas diárias, feitas com consciência e intenção. Espelho. O mundo externo é reflexo da sua vibração interna. Você não atrai o que quer, você atrai o que vibra, e o que vibra em você é o que você realmente acredita, sente e alimenta, mesmo que inconscientemente. Se sua frequência estiver em harmonia, o universo responde com sincronicidades, portas abertas, encontros certos, ideias claras. Mas se sua vibração estiver em medo, dúvida ou escassez, o mundo lá fora parecerá fechado, hostil, difícil. Quando você muda sua frequência, você não pede ao universo, você declara. Você não implora por milagres, você encarna a energia dos milagres. Você se torna a oração viva. Sua voz, sua vibração, sua criação. O som que sai da sua boca tem poder. Palavras faladas em amor constroem. Palavras carregadas de ressentimento, julgamento ou negatividade destroem campos invisíveis ao seu redor. Por isso, abençoe antes de reclamar. Agradeça antes de pedir. Sinta antes de afirmar. Diga ao universo o que você deseja, vibrando já como se fosse real. Não por ilusão, mas por fé. Porque fé é a frequência da certeza antes da forma. Para criar com a frequência de Deus, você precisa alinhar 4 pilares. Clareza, saber o que deseja com intenção pura. Sentimento, sentir como se já fosse real. Ação inspirada, agir em direção ao que deseja, ouvindo os sinais. Entrega, soltar o controle e confiar no tempo da criação. Essa é a fórmula quântica da manifestação. Você emite a vibração do que deseja e o campo quântico, a mente de Deus, responde. Não se trata de forçar, mas de permitir. Não de buscar desesperadamente, mas de abrir espaço interior para que a realidade superior se manifeste. Como manter a sintonia no mundo real? Você talvez esteja pensando, mas como manter essa vibração com contas para pagar, trânsito, problemas, pessoas tóxicas ao redor? E a resposta é, com consciência e disciplina energética. Aqui estão práticas simples para o dia a dia. Gratidão matinal. Comece o dia nomeando 3 coisas pelas quais é grato. Pausa consciente. A cada 2 horas, respire profundamente por 1 minuto e se realinhe. Palavras-chave. Crie um mantra pessoal, como eu vibro em harmonia, e repita mentalmente em momentos difíceis. Filtro vibracional. Escolha com sabedoria o que você assiste, ouve e com quem se relaciona. Ancoragem na natureza. Ao menos uma vez por semana, conecte-se com o mundo natural. Lembre-se, a realidade externa é mutável. A sua vibração é a sua âncora. Ela é o seu lugar sagrado. Viver na frequência de Deus é viver no estado dos milagres. Não porque milagres são raros, mas porque nessa vibração tudo se alinha com o propósito maior. Você começa a ver o divino nos detalhes, na flor que desbrocha, no abraço sincero, no silêncio que consola. Você sente que está onde deveria estar, fazendo o que veio fazer, e percebe que não está sozinho. Nunca esteve.
Você não é apenas um ser humano tentando se conectar com Deus. Você é Deus tendo uma experiência humana, voltando a lembrar da própria luz. Viva como se você já fosse aquilo que deseja ser, e logo você será, disse Neville Goddard. Agora que você conhece o caminho, agora que você ouviu o som da alma, o eco do divino dentro de si, a escolha está em suas mãos. Sintonizar com a frequência de Deus é um retorno, não uma conquista. Você já é parte do todo. Você já vibra, mesmo que não perceba. A pergunta é: em que frequência você quer viver daqui para frente? Se essa jornada ressoou com você, inscreva-se no canal O Poder Cósmico da Mente. Ative as notificações e compartilhe com quem precisa se lembrar da sua verdadeira vibração. Até o próximo vídeo. Mantenha seu campo limpo, seu coração aberto e sua alma afinada. Você está ouvindo? É a frequência de Deus chamando você para voltar para casa.